Fala galera, nesse vídeo aí a gente vai tentar dar uma pequena definição do que é conjuntos, falar introdutoriamente para tentar abstrair o básico de conjuntos, certo? Conjuntos, primeiramente vamos dar uma definição do que seria conjunto. Conjunto é uma coleção quaisquer de objetos, como por exemplo, conjunto de frutas, posso chamar aqui. Conjunto de frutas C, maçã, banana e uva. Esse foi o meu conjunto de frutas. Um conjunto de números pares. 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Se eu quiser fazer o conjunto de discos do Roberto, também faço. Se eu quiser fazer um conjunto de canetas, também faço um conjunto, certo? Então, os objetos desse conjunto, a gente vai chamar de elementos, certo? E quando um elemento pertence a um determinado conjunto, dizemos que o elemento pertence ao conjunto representado aqui pelo símbolo aqui que parece um E, certo? Quando o elemento não pertence ao conjunto, representamos pelo símbolo E, mas dessa vez aqui a gente já tem um corte nele, né? Representando que não pertence, como por exemplo aqui nesses casos a seguir. O elemento alface não pertence ao conjunto das frutas, certo? Alface não pertence ao conjunto das frutas. Então, essa simbologia aqui representa tudo isso aqui. Ó. Alface não pertence ao conjunto das frutas, que eu chamei de C anteriormente. Outro exemplo aqui. O elemento 2 não pertence ao conjunto dos números pares. 2 pertence ao conjunto dos números pares, certo? Outra condição de eu fazer um conjunto é por propriedade ou condição, certo? Por exemplo, propriedade do número, o conjunto dos números ímpares é uma propriedade, o conjunto dos números pares é outra propriedade. Condição, por exemplo, eu só quero que só pode brincar no brinquedo as pessoas que tiverem mais de 1,60 m. Então, eu impus uma condição e eu criei um conjunto de pessoas que tinha mais de 1,60 m. Aí quando a gente fala de conjuntos, a gente vai ter que falar também sobre subconjuntos. Por exemplo, vamos aqui. Quando todos os elementos de um determinado conjunto, que eu vou chamar ele de B, pertencem a um conjunto A, dizemos que B está contido em A. Representamos com o símbolo, esse aqui que parece um C, certo? Que significa estar contido. Quando nem todos os elementos do conjunto pertencem a outro conjunto, dizemos que não está contido, representando por esse símbolo aqui, ó, que significa não está contido. É o símbolo de contido com traço, igual o pertence sempre com traço, que significa não pertence. Então, um exemplo aqui. Ó. O conjunto dos números pares, que eu chamei de P, está contido nos naturais. Então, isso daqui, ó como matemática é bem simples. P está contido em N. Então, isso daqui representa toda essa frase aqui. Então, se eu disser assim, conjunto dos números pares está contido no conjunto dos números naturais. Escrevendo isso aqui, eu não precisaria ter escrito aquilo tudo anteriormente. Outro exemplo aqui, ó. Agora, quando todos os elementos do conjunto pertencem a outro conjunto, que foi o caso anterior, e aqui a gente vai fazer um caso semelhante, por exemplo, o conjunto E, que eu chamei um conjunto E, dizemos que é subconjunto de F. Então, no caso, o conjunto dos números pares é um subconjunto dos números naturais. Podemos representar por diagrama, conforme aqui abaixo. Certo? Então, tanto eu posso representar dessa fórmula aqui, P está contido nos naturais, como poderia representar dessa fórmula aqui, com diagramas. É o que a gente vai fazer quando falar aqui primeiramente das propriedades, certo? Esse tipo de situação, que é a relação de inclusão, ela vai possuir algumas propriedades. A propriedade reflexiva, quando eu digo que A está contido em A, lógico, o conjunto A vai estar contido no próprio conjunto A, é uma reflexão, é um reflexo de A. A propriedade antissimétrica, quando A está contido em B e B está contido em A, logo A igual a B. Então, isso aqui é uma propriedade antissimétrica. E a propriedade transitiva. Se A está contido em B e B está contido em C,
Logo, então, a vai estar contida em C, a propriedade transitiva. Essa propriedade que a gente vai ver agora é nos conjuntos numéricos, certo? Porque a gente vai ter o primeiro conjunto. Foi lá da antiguidade que os homens começaram a contar e eles tinham apenas essa necessidade de contagem. A gente formou o conjunto dos números naturais, que é formado pelo número a partir do zero até 1, 2, 3, até o infinito. Então, esse é o conjunto dos números naturais. Se eu juntar aos naturais os números negativos, né, eu vou formar o conjunto dos números inteiros. Então, o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Só que depois passaram a se perceber que entre um conjunto, um número e outro, por exemplo, entre 0 e 1, existiam vários outros números decimais. E esses números decimais, se eu acrescentar frações não aparentes positivas e negativas ao conjunto dos números inteiros, a gente vai formar o conjunto dos números racionais. E por bem muito tempo, o conjunto dos números racionais, ele satisfez toda a matemática da época. Mas depois de um certo tempo, percebeu que existiam alguns números que a gente vai chamar de incomensuráveis, certo? Alguns segmentos de retas incomensuráveis, como por exemplo, uma diagonal, né, de um quadrado de lado 1, vai dar uma diagonal incomensurável, vai dar raiz de 2. Por exemplo, o número π também é um número incomensurável, certo? Então, esse conjunto aqui esses números vão formar o conjunto dos números irracionais, certo? Então, o conjunto de números irracionais vai ser formado por números que não admitem nenhuma representação por dízimas periódicas, que é o exemplo do, como eu já falei, raiz de 2, π, o φ, o número de ouro. Aí logo percebemos que nenhum elemento dos racionais pertence ao irracional e vice-versa, certo? E agora, se a gente juntar esses dois conjuntos, conjunto dos racionais com o conjunto dos irracionais, nós obtemos um novo conjunto que vai ser chamado conjunto dos números reais, certo? Então, todos os números reais vão ser formados por todos esses conjuntos aí, certo? Então, é isso aí, pessoal. Foi bem básico a aula de hoje, só para ter uma noção. E os próximos vídeos aí a gente vai trabalhar mais sobre essa ideia de conjunto aí. Então, valeu. Qualquer dúvida, manda aí nos comentários. Valeu, um abraço. Obrigado a todos aí. Valeu. Tchau.